Neste vídeo e no próximo, eu vou responder críticas que foram feitas a mim por algumas pessoas na internet. E eu espero que você, ao acompanhar essas respostas, você consiga perceber que há pessoas que estão tão cegadas por ideologias humanas que elas não conseguem nem entender aquilo que está escrito na Bíblia. Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês estejam tendo aí um ano muito feliz, abençoado. Eu estou em férias agora, mas no final agora também de janeiro, pelo dia 23, 24, já estarei de volta em casa. E obviamente vou seguir gravando mais vídeos para vocês, para nós estudarmos a Bíblia juntos e analisarmos e interpretarmos a realidade à luz da Bíblia. Agora, qual é o meu propósito nesse vídeo? Neste vídeo e no próximo, eu vou responder críticas que foram feitas a mim por algumas pessoas na internet. E eu espero que você, ao acompanhar essas respostas, você consiga perceber que há pessoas que estão tão cegadas por ideologias humanas que elas não conseguem nem entender aquilo que está escrito na Bíblia. Então eu vou responder algumas pessoas nesses vídeos e vou dizer a vocês quais pessoas que eu vou responder nesses dois vídeos. Primeiro, vou responder a um comentário de Marcelo Meirelles, ok? Que é um músico, e até bastante competente, na sua área. Vou responder ao comentário do Aleph, tá? Aqui está, @Aleph do Rear. Vou responder a ele também. Vou responder ao Paulinho, ele se identifica no YouTube assim, Paulinho as Cachorrinha. Vou responder a esta pessoa. Vou responder ao @Andrade RNEG. Vou responder também ao Igor Marques, tá? E vou responder também a João Vitor Menezes e Ingrid Veloy. Algumas dessas pessoas me atacaram, outras falaram bobagem a respeito daquilo que não sabem e outras não conseguem interpretar aquilo que eu digo quando eu estou explicando na internet algum assunto sobre ideologia política. Algumas pessoas não conseguem perceber que eu não estou nem aí para partidos políticos. Não estou nem aí, se um partido é de direita ou de esquerda. Não é o foco da minha vida isso, não é o meu interesse de estudo. Tá? Agora, como cristão responsável por defender os ideais de Deus para a sociedade, o mínimo que eu tenho que fazer é avaliar as bases de alguma ideologia. Isso não significa que eu seja de direita ou de esquerda, porque eu particularmente não me identifico com ninguém. Eu creio que o cristão tem que exercer o seu direito de cidadão, e inclusive ser o sal da terra e a luz do mundo, como pediu Jesus em Mateus 5, 14 a 16, ser o sal da terra e a luz do mundo através do seu voto, elegendo representantes que estejam mais dispostos o possível a defenderem os interesses de Deus para a sociedade. Mesmo o Estado sendo laico, o Estado não deve ser ateu. Há ateus e o Estado deve prover que ateus e não ateus tenham a segurança e a liberdade de expressão de cada um. Mas o Estado, sendo laico, não significa que o Estado é ateu. Até um salmo que diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que defender os interesses de Deus para a sociedade e não interesses humanos. Porque defendendo os interesses do Criador,
respeitando suas leis morais, leis naturais e leis espirituais, obviamente que nós seremos mais felizes como cidadãos, como pessoas, como família, como sociedade. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, o Marcelo Meirelles e o Aleph Dorrea escreveram algo totalmente equivocado, né, a respeito da minha intenção de falar contra ideologias políticas. Veja o que o Marcelo Meirelles escreveu. Eu vou ler o que ele escreveu e o que o Aleph escreveu e responderei os dois da mesma forma. Ninguém está pedindo que esses influencers sejam demitidos, né? Porque alguém alegou que, quem sabe, ele quisesse a demissão de pessoas como eu, né? Nem que sejam excluídos da igreja. E embora eles façam isso, insistentes clamores para a remoção de irmãos esquerdistas. Apenas há um desejo geral que parem de atacar os irmãos mais à esquerda, eu incluso. E aí, será que dá? E o comentário do Aleph foi parecido, por isso que eu vou responder os dois juntamente. Fazer apologia à eliminação do outro da comunidade religiosa da qual fazem parte é reforçar a percepção de seita dos olhares externos. Ademais, reverbera chavões, atribui significado para esquerdista, entre aspas, sendo o que lhe transtorna, seja lá o que for, nada mais oco e falacioso. O que eu tenho a dizer ao Marcelo Meirelles e ao Aleph? Em primeiro lugar, vocês precisam entender de uma vez por todas, meus irmãos, que eu não ataco uma pessoa por ser esquerdista ou por ser de direita, porque esses não são assuntos que me interessam. Eu ataco as bases do socialismo, e isso de um ponto de vista bíblico e filosófico. Né? Não estou atacando vocês e nem dizendo que vocês devem ser excluídos da igreja. Depois eu até vou comentar um pouco sobre isso. O que eu ataco são as bases do socialismo, porque como um leitor, né, de Karl Marx, já li as obras dele, e como um estudante da Bíblia, eu percebo a total incoerência entre marxismo e cristianismo. Isso não sou apenas eu. Você pode pegar qualquer teólogo conservador, que não seja, obviamente, esses teólogos da teologia da libertação, que não liberta nada, né? E ninguém. E você vai ver que é verdade, não há harmonia entre o manifesto do Partido Comunista e a Bíblia, não há harmonia entre o Capital e a Bíblia. Então eu ataco as bases do socialismo. Eu não estou preocupado se é de direita ou de esquerda. Agora, se você, Marcelo, e você, Aleph, se sentem ofendidos por isso, o que vocês devem de fazer? Vocês têm que me provar, né, que há harmonia entre a Bíblia e o manifesto do Partido Comunista, e entre a Bíblia e o Capital. Se vocês me provarem isso, aí nós podemos entrar num bom debate e fazer uma troca de ideias, né? E não simplesmente ir na internet e colocar comentários sem nexo, né? Então vocês interpretam totalmente, de forma equivocada, o meu propósito, né? Eu ataco uma ideologia e sempre tentarei desmentir essa ideologia. Agora, eu não estou atacando vocês como pessoas, né? Agora, se vocês se sentem ofendidos com o ataque à ideologia que vocês creem, mesmo sendo cristãos, o que para mim é incoerente, então provem para mim. Mostrem para mim, por exemplo, a harmonia entre manifesto do Partido Comunista e Bíblia, entre o Capital e a Bíblia. Me mostre que as bases do socialismo são bíblicas. E aí, obviamente, nós vamos entrar num bom debate, vamos trocar ideias. Quanto à eliminação, né, do outro, né, como vocês aqui alegaram, não é bem assim que a coisa funciona. O que eu defendo, tá? Eu não defendo a eliminação do outro da igreja. Eu defendo, sim,
uma censura ou disciplina eclesiástica para pessoas que defendem ideias que são contrárias à Bíblia. Então, se uma pessoa defende uma pauta a favor do aborto, a favor do casamento gay, não estou sendo preconceituoso com as pessoas a quem Jesus ama, mas se uma pessoa defende pautas como aborto, casamento gay, desrespeito à propriedade privada, entre outras coisas, é óbvio que essa pessoa não está compactuando com os princípios do cristianismo, e nem do manual da igreja, e nem do livro Nisto Cremos, e nem do livro Questões sobre Doutrina. Então tal pessoa precisa sim passar pelo processo de Mateus 15, 18, na verdade 15 a 18. Ali ensina que se deve um irmão conversar com essas pessoas, depois esse irmão deve levar uma outra pessoa ou duas como testemunhas, depois informar a igreja, depois a igreja envia mais uma pessoa para conversar com essa pessoa, e só em último caso a pessoa passar por um processo de remoção. Então eu não creio que alguém deva ser removido, diríamos assim, de cara da igreja por causa de ideologias. Tem muitas pessoas sinceras e honestas, né, que defendem uma ideologia socialista, que é um dos passos, né, que leva ao comunismo. Tem muitas pessoas sinceras que defendem isso. Então tem que ter uma conversa com essas pessoas, estudar com elas as bases do socialismo, aonde ele leva, o que a Bíblia ensina sobre a ajuda aos pobres, e você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não sou a favor de estar eliminando ninguém da minha igreja por isso, tá? Agora, há um processo, que é o processo de Mateus 18, 15 a 18. E durante esse processo, muitas pessoas sinceras jamais vão trocar a Bíblia por ideologias políticas e humanas quando conhecer de fato essas ideologias à luz das Escrituras, tá? Agora, eu gostaria, e isso eu falo como opinião minha, isso aqui não é opinião da igreja a qual faço parte, e não é opinião, não estou aqui representando ninguém, apenas a mim mesmo, tá? Eu gostaria sim que os líderes da minha igreja tivessem mais coragem e se posicionassem a respeito desses movimentos socialistas da mesma forma como se posiciona, por exemplo, a Igreja Católica. Eu gostaria que houvesse essa coragem. Por quê? A Igreja Católica, no seu catecismo, no parágrafo 24, 25, né, não estou dizendo que eu sou católico ou concordo com as doutrinas católicas, né? Eu estou dizendo que eu gostaria que os meus líderes tivessem a coragem de se posicionar a respeito desses movimentos como a Igreja Católica faz. Então, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 24 e 25, a Igreja Católica é bem clara em dizer o seguinte: a Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Você vê o equilíbrio, né? A igreja aqui rejeita ideologias totalitárias e ateias associadas ao comunismo e ao socialismo, e também rejeita o exagero do capitalismo. E não o capitalismo em si, mas os exageros que podem existir, né? E aí continua, no mesmo parágrafo, né, 24 e 25, páginas 626 e 627, continua assim: é preciso preconizar uma regulamentação racional do mercado, ou seja, tem que existir o mercado, e das iniciativas econômicas, de acordo com uma justa hierarquia de valores e em vista do bem comum, né? Então, eu gostaria que os meus líderes fossem mais corajosos, né, e se posicionassem oficialmente a respeito desse tipo de assunto, tá? Para você ter uma ideia, já fizeram até baixo assinado
alguns membros de igrejas, não é, baixo assinado para excluir o meu conteúdo do YouTube. Né? Então é interessante isso, né? Se não concorda com eles, você tem que ser lacrado. Agora, se você discorda, né? Ou melhor, se você não concorda com eles, você deve ser lacrado. Agora, se você concorda, tá valendo tudo. Então, uma incoerência total, não é? E, obviamente, a igreja não deu bola para isso, vai dar bola para baixo assinado de pessoas fanáticas e que muitas vezes fazem a chamada inversão psicótica, né? Acabar uma espécie de inversão psicótica. Eles atribuem a você algo que eles fazem, né? E eles demonstram a vontade que aconteça algo com você porque você simplesmente não pensa como eles, tá bom? Então eu espero que essa resposta motive ao Marcelo Meirelles e ao Aleph Dorrea a repensarem, né, aquilo que escreveram sobre mim, né? Eu não combato pessoas, eu não estou preocupado, né, se um irmão é de direita ou de esquerda. Agora, eu tenho sim uma séria preocupação com a ideologia socialista, marxista e obviamente com os exageros do capitalismo, né? Então, se vocês me provarem a harmonia entre o manifesto do Partido Comunista, o Capital e a Bíblia, eu vou aceitar um bom debate. Agora, se ficar nesse tipo de discussãozinha que não leva a nada, não vou responder, não vou perder o meu tempo com esse tipo de coisa, tá bom? Olha que interessante esse comentário do Igor, né? O Igor Marques demonstra aqui alguns pecados, né? Ele escreveu o seguinte: além disso, eu acho um absurdo ele, que seria eu, não é? Usar a posição de influência para vender cursos na internet. Veja, ele acha um absurdo, mas o que há de ilegal ou de imoral em eu vender parte do meu conhecimento? Cerca de 98%, eu posso dizer, do conhecimento que eu produzo é gratuito. Eu já tenho mais de 2.500 vídeos no YouTube, sem falar outras redes sociais, e não são vídeos somente de 10, 15 minutos, há vídeos de 20, 30, 40 minutos. E eu dou tudo isso gratuitamente para as pessoas. Só que há certos conteúdos que, para eu produzir, eu tenho gastos. Eu tenho que pagar alguém que grave, tenho que pagar a iluminação, né? Eu tenho que pagar os livros que eu compro e eu pesquiso, eu tenho que pagar a edição. Então, como que eu não vou cobrar certos cursos? Até porque hoje eu sobrevivo mais disso. Então, tem tanta gente na internet que vende o conhecimento. Por que eu não posso fazer isso? O que é de moral ou de ilegal com isso? Se eu devidamente pago os meus impostos, sou um fiel dizimista da minha igreja, tenho meu pacto de ofertas, não tem nada de errado nisso. Eu acho que você está, meu irmão, demonstrando uma certa inveja. Não inveje os outros, né? Faça as coisas acontecerem. Você não vai crescer tentando puxar o tapete dos outros. Você tem que crescer por suas próprias forças e com a ajuda e o poder de Deus, né? Outro detalhe, os cursos que eu vendo não são cursos evangelizadores, né? Se eu vendesse um curso evangelizador, seria um absurdo realmente, né? Eu vendo cursos de capacitação. Então a pessoa quer se capacitar mais para pregar, por exemplo, na sua igreja. Eu tenho um curso de pregação bíblica ou homilética, né? No meu mestrado em teologia, essa foi uma das matérias que eu fiz e eu estou disponibilizando tudo que eu aprendi ali e tive gastos para produzir isso, né? Uma pessoa que quer ter saber lidar ainda mais com o filho adolescente, eu tenho um curso intitulado Adolescência Positiva. E para uma pessoa que quer aprender com a Bíblia a administrar as suas finanças, eu tenho o curso Inteligência Financeira Bíblica. E ele continuou aqui falando o seguinte, ó: fico imaginando a irmã viúva que ganha um salário mínimo,
deixar a metade do que ganha para o Leandro Quadros, que vai ensiná-la a, entre aspas, destravar sua vida financeira. Trágico. Eu não digo trágico, meu irmão, digo que é inveja da sua parte. Se uma irmã é viúva e não está conseguindo administrar suas finanças, será que não é a hora dela adquirir a educação financeira, meu caro? Ou você prefere que ela continue na ignorância financeira e não crescendo na vida da forma como Deus quer que ela cresça? Você é contra a educação? Você acha então que por uma pessoa ser viúva ou pobre, ela pode investir em qualquer coisa, gastar o dinheiro em qualquer coisa? Às vezes gastar R$300, R$400 só numa ida no shopping, mas não pode investir um pouquinho na educação financeira dela? Isso só mostra o que o socialismo faz na sua mente. Você não aprende, né? Você não consegue perceber que uma das coisas mais valiosas que existem é o conhecimento. E que há pessoas que pagam muito mais para adquirir conhecimento em áreas, né, profissionais. Por que não adquirir um conhecimento em finanças? E quando você coloca entre aspas que a vida financeira da pessoa vai destravar, você demonstra total ignorância em relação a transformações que o meu curso tem feito na vida das pessoas. Eu posso te mostrar dezenas de depoimentos para você perceber que a minha metodologia funciona. Para você ter uma ideia, pessoas com mais de 70 anos, 80 anos me disseram: olha, eu não acreditei que eu pudesse ainda nessa idade aprender algo novo sobre finanças e mudar a minha vida financeira. Tem uma irmã que só por mudar a forma de pensar, por quebrar as crenças limitantes dela, ela aumentou a renda dela em R$5.000. Só mudando a forma de pensar. Então como que você vai negar a eficácia do meu curso se você nem conhece o meu curso? Você precisa ser uma pessoa mais madura e mais coerente. Você tem que falar daquilo que você conhece. E você deveria também seguir o conselho bíblico de Levítico 19:16, não é? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Cuide da sua vida, meu irmão. E deixe que eu cuido da minha, cuido do seu trabalho. E deixe que eu cuide do meu trabalho, né? Se as pessoas com meus cursos crescem espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, isso é ruim? É errado? Não é? Não, eu acho que você tem inveja das pessoas e você precisa mudar isso, né? Porque isso não é saudável e muito menos cristão, ok? Bom, esse primeiro vídeo, né, já basta, ficou um pouquinho longo. No próximo vídeo, eu vou responder a mais 4 comentários infelizes, a mais 4 críticas, tá bom? E eu espero que você, de coração, perceba que eu estou sendo aqui muito transparente e sincero com você. Eu não sou de fazer rodeios, eu não sou um isentão, né, que fica em cima do muro, né, quer agradar todo mundo e tal. Não, não é assim que a vida funciona. Se nós formos agradar todo mundo, então temos que agradar os anjos de Deus e os anjos do diabo também, né? O nosso objetivo é ensinar as pessoas. Alguns se agradarão e outros se desagradarão, né? Se Jesus não agradou a todos, imagine um ser humano pecador como eu. Agora, o mínimo que você tem que fazer é refletir sobre aquilo que você escreve. O mínimo que você deve fazer é refletir antes de comentar a respeito da vida e do trabalho de uma pessoa. E o mínimo que você tem que fazer é aprender a distinguir o ataque a uma ideologia do ataque a uma pessoa. Se você não aprender a fazer isso, você é uma pessoa muito imatura, né? E até mesmo o seu nível de santificação é muito questionável. Não por mim, que sou um pecador, mas pelas próprias escrituras. Tá ok? Então no próximo vídeo eu vou responder ao João Vitor Menezes. A Ingrid Veloy, ela chegou a dizer que tem aversão à minha pessoa. Vou mostrar para ela o que a Bíblia diz sobre esse tipo de coisas.
Vou mostrar para você a vitimização, tá? De algumas pessoas que dizem que por causa dos meus comentários não vão mais na igreja. Pura vitimização, faz parte da mente socialista, né? Ou da mente revolucionária isso, né? Isso a psiquiatria comenta a respeito disso, eu vou responder isso. E vou responder ao Andrade, né? Que diz que a Bíblia condena a essência dos postulados capitalistas. Ele está mais por fora que arco de barril, tá? Então espero você no próximo vídeo. Convido a você a comentar. Se você discorda do que eu disse, seja inteligente, fique no campo das ideias. Não deixe que a raiva, que o ódio, não é, ditem aquilo que você vai escrever. Tá? Pensa antes de escrever. Se escrever uma resposta, dá uma pausa, reflita, tire aquelas palavras ofensivas desnecessárias e vamos ficar no campo das ideias. E eu vou responder a você, tá? Com muita satisfação. Agora, pessoas mal educadas e ignorantes e que xingam e dizem palavrões, eu não vou responder, né? Até porque a Bíblia diz em Provérbios 14:7 o seguinte: não respondas ao insensato, ou seja, a pessoa sem juízo, porque ele não tem palavras de conhecimento. Então a resposta a Provérbios 14:7 nem vale a pena comentar o que certas pessoas dizem, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus lhe ilumine e aguardo a você no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar, de se inscrever, isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, tá? Receba o meu abraço e até o nosso próximo vídeo.